Muitas pessoas não entendem como funciona a dinâmica de aumento salarial, né? Elas acabam passando aí muitos anos sem receber um aumento significativo de dinheiro, né? Um valor que realmente mude o patamar de vida ou que permita ela tirar pelo menos a corda do pescoço, né? Depende do momento de cada um. Nesse vídeo aqui, DS, eu vou apresentar para você 4 formas de você aumentar o seu salário. Enquanto 2 delas não chegam a nem aumentar 20% do salário, mas incrivelmente a maioria usa essas formas, né? As outras 2 têm um potencial de aumentar aí de 50% a 100% do seu salário, mas que pouca gente conhece. Então, talvez pelo fato das pessoas não falarem muito sobre isso, as pessoas não usam essas técnicas que eu vou apresentar aqui para você. Então, seja muito bem-vindo ao canal da Comunidade DS. Eu sou o Meigron, busco ajudar as pessoas de qualquer profissão a melhorar o trabalho usando dados e também fazer uma migração de carreira com sucesso para essa área. Aumento salarial, DS, ele é um tema quase que tabu entre as pessoas, né? Eu não vejo muitas discussões em torno desse tema específico, mas ele é super importante, a gente entender como é que esse jogo ele funciona, né? Uma das formas mais comuns de aumentar o salário é crescer verticalmente dentro da profissão. Ou seja, você começa como estagiário, você é efetivado para um profissional nível júnior, depois você avança para o nível pleno, depois você alcança aí a senioridade, para então você continuar subindo para os níveis dentro, né, do caminho de gerência ou de especialista. Quando você chega na senioridade, você pode escolher se você quer ser uma pessoa mais especialista ou se você quer ser uma pessoa mais gerencial. Então você escolhe qual caminho você quer seguir e aí você vai se aperfeiçoando dentro dos níveis, né, mais especialista, então mais técnico, ou mais gerencial, mais de gestão de pessoas e carreiras. A cada mudança de nível, você recebe o piso salarial dentro do próximo nível no qual você foi promovido. Em algumas empresas você pode aumentar o seu salário sem mudar de nível. Por exemplo, em uma empresa que eu trabalhei, eu recebi um reconhecimento salarial, mas eu fiquei dentro ali do mesmo nível, né? Então as empresas muitas vezes elas aumentam o salário dos funcionários sem mudar de posição, porque elas não têm uma posição aberta para a pessoa. As empresas elas têm um planejamento orçamentário, ou seja, elas planejam quanto que elas vão gastar, principalmente com folha salarial, porque o maior gasto da empresa é sempre o headcount, é sempre o salário das pessoas, né? Então, eles têm um planejamento de quantas pessoas eles podem ter em cada uma dessas posições. Como eles sabem qual é o valor do salário de cada posição, eles fazem a conta. Eu preciso ter tantos seniors, tantos plenos, tantos juniors e assim por diante. Então, muitas vezes você está pronto, né, para mudar de nível, mas a empresa ela não tem aquela posição para você. Então, para não perder você para o mercado, para uma nova oportunidade, para uma outra empresa, eles fazem um reconhecimento salarial. Eles aumentam o seu salário, mas você não muda de nível, tá? O problema dessa forma de aumento salarial, DS, é a demora. É a lentidão nesse processo, né? Às vezes você trabalha anos, cara, na mesma posição, você recebe aumento salarial somente pelo dissídio, cara, que é uma reivindicação, né, feita pelos funcionários em parceria com os sindicatos para cumprir a CLT, que diz ali que todo trabalhador ele tem um direito a um reajuste anual de salário e que deve ser acordado entre as empresas e os sindicatos. Mas esse valor ele é mínimo, né? Ele é o mínimo possível, na verdade. Ele é um pouco maior que a inflação do período. Ele é um aumento praticamente para você garantir a manutenção do seu poder de compra, né? E não começar a deteriorar o seu salário com a inflação. Por outro lado, às vezes, você é promovido para um próximo nível dentro da empresa e você recebe aí um aumento de 5% a 15%, chegando aí no máximo a 20%, tá? É praticamente impossível você receber um aumento de 50% até 100% do seu salário trabalhando na mesma empresa. Então, essa primeira forma de você crescer verticalmente, ela vai fazer você ter incrementos salariais, ou seja, você vai aumentando o seu salário à medida que você vai aumentando verticalmente dentro da mesma empresa, mas você não vai ter booms, né, saltos salariais, ou seja, ganhar 40%, 50%, 60%, 70%, 80% a mais do que você ganha hoje dentro da mesma empresa. Isso é quase impossível de acontecer, tá? Por isso que os profissionais eles vão para a segunda forma de você aumentar os seus ganhos no final do mês, por exemplo, que é você aumentar os seus rendimentos, né, de 50% e até 100%, buscando uma segunda fonte de renda. Muitos profissionais eles acabam seguindo esse caminho, né, o caminho da consultoria, que é um caminho natural, né? Eles usam um conhecimento que eles acumularam na profissão para poder resolver e orientar a solução de problemas em outras empresas, né, a fim de gerar uma grana extra. Porém, eu percebi 2 grandes desafios quando eu comecei a prestar consultorias, né? O primeiro grande desafio, que é até o impeditivo, é a permissão da empresa. Cara, dependendo da empresa onde você trabalha, a empresa ela proíbe você de prestar consultorias da mesma área de atuação. Você só pode dar consultoria em uma outra área completamente diferente da sua. Por exemplo, sei lá, eu sou engenheiro eletricista, diretor de projetos de uma concessionária X.
né? Eu não posso prestar consultoria de projetos, somente consultorias de gestão de pessoas, por exemplo. Só que o problema é que essa experiência de gestão de pessoas não é necessariamente a minha principal experiência. Eu tenho muita experiência com, sei lá, projetos de, sei lá, estações elétricas. Eu não posso prestar esse tipo de consultoria porque a empresa não permite, né? Ela entende que você está usando o know-how dela ali para beneficiar uma outra empresa que pode ser concorrente ou não. Então você fica amarrado, né, à empresa para ela não deixar você fazer essa consultoria. Se elas descobrirem que você está prestando consultoria para uma outra empresa na mesma área, cara, você pode ser demitido por justa causa, tá? Até mesmo para você dar aula em pós-graduação, por exemplo, às vezes você usar o teu conhecimento ensinando outras pessoas e ter uma segunda fonte de renda através disso, né? Às vezes você precisa também da permissão da empresa. A empresa precisa permitir que você pode dar aquela aula sobre aquele assunto numa pós-graduação específica, por exemplo. Então, esse é o primeiro desafio da consultoria, é você conseguir fazer efetivamente, né? O segundo desafio, DS, é o excesso de trabalho. Cara, não tem como, né? Você prestar consultoria é muito mais difícil do que a maioria das pessoas elas imaginam. A maioria das pessoas acha que é rapidinho fazer ali e ganhar um dinheirinho fácil, cara. Quando, na verdade, a empresa que contrata a sua consultoria, por exemplo, ela busca alguém para resolver o problema dela, né? Seja tecnicamente ou estrategicamente. Se for tecnicamente, você vai precisar construir a solução, vai ter que garantir o funcionamento, vai ter que dar a manutenção por, sei lá, X meses, né, de acordo com o contrato que você assinou. Se for uma consultoria estratégica, você vai precisar estudar a empresa, os desafios dela, o mercado que ela está inserido, o que os concorrentes estão fazendo, para você encontrar alguma coisa que seja personalizado, né, para aquela empresa. Você vai pegar o teu conhecimento e toda essa pesquisa e vai personalizar o teu conhecimento para um caso de uso específico daquela empresa. Então, em ambos os casos, cara, você vai precisar trabalhar depois do seu trabalho. E aos finais de semana, com certeza, não tem outro jeito, né? Exige uma preparação mesmo para você realizar um bom trabalho. E tudo isso enquanto você também precisa manter a qualidade das suas entregas no seu atual emprego, para não correr o risco, né, de ser demitido por baixa performance. Então, se a qualidade e a velocidade das suas entregas diminuírem no seu emprego, você pode ser demitido. E se você não entregar o resultado que prometeu na consultoria, você corre o risco de sofrer um processo judicial. Então, a empresa, ela, por contrato, ela quer que você garanta a qualidade e garanta o prazo de entrega. Se por um acaso você violar essas coisas, cara, sem dó, a empresa ela vai entrar na justiça contra você, né, pelo fato de você não ter cumprido ali o contrato, e dependendo do advogado deles, eles vão cobrar um monte de outras coisas em cima de você, e aí o dinheiro que você deveria ganhar dessa prestação de serviço, você vai ter que acabar pagando muito mais, né, do seu bolso para poder quitar esse acordo que você fez por contrato. Então, prestar consultorias exige uma preparação muito importante. Você precisa saber o que você está fazendo, precisa saber onde está pisando, o tempo que você tem, e tem a ciência que você vai trabalhar muito. Vai ter que trabalhar depois do trabalho, vai ter que trabalhar no final de semana, vai ter que acordar mais cedo para trabalhar, não tem como, vai ter que trabalhar muito. Então, a segunda forma de você ter uma consultoria sua depende desses fatores, certo? Por isso, uma terceira forma de aumentar o salário aí de 50%, né, ou até mesmo dobrar ele, e que vem crescendo muito, né, principalmente dentro das carreiras de tecnologia da informação, né, no famoso TI, também na área de dados, é quando você muda de empresa dessa. Isso funcionou muito bem para mim, tá? Quando uma empresa ela abre uma vaga para uma posição, geralmente ela prefere trazer alguém de fora. E por inúmeros motivos, tá? A pessoa de fora, ela traz experiências diferentes para a empresa. A empresa, ela acredita que não há ninguém internamente preparado para assumir aquela posição. E a empresa, ela assume que santo de casa não faz milagre, cara. É meio chato falar isso, mas isso aconteceu muito comigo. É por isso que a gente tem a impressão de que as pessoas de fora da empresa, elas são mais valorizadas que os funcionários que já estão ali há anos na empresa, né? Fazendo um bom trabalho consistente, dando sangue todos os dias, vestindo a camiseta da empresa. E não é só impressão, né? Muitas vezes é realidade, cara. O famoso santo de casa não faz milagres, ele realmente existe. Para você ter uma ideia, numa das empresas que eu trabalhei, como cientista de dados, a empresa, por algum motivo, não acreditava em dados e acreditava muito menos naquilo que eu falava. Então, muitas vezes eu analisava os problemas e fazia uma apresentação para propor soluções para eles. Falava, olha, a gente está com esse problema aqui, vamos fazer essa análise, esse algoritmo, a gente vai resolver dessa forma, o time de negócio vai atuar desse jeito, a gente vai medir dessa forma aqui. Todo mundo olhava para mim e falava assim, nossa, Migro, que legal, mas vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma consultoria para a gente ter uma terceira opinião. E aí iam lá eles, contratavam consultorias que cobravam muito dinheiro, então eles pagavam para mim, sei lá, um salário mínimo, e para consultorias pagavam 20 salários mínimos.
Então, a diferença entre pagamentos era muito grande. E aí chegavam umas pessoas lá, né, numa sala de reunião, todas bem vestidas, e só vendia sonhos, cara. Tipo, aqueles slides bonitos, cheio de efeito, que a empresa ia ganhar milhões, que eles já tinham muita experiência com aquilo, mostravam lá as empresas de sucesso, não sei o que lá. Mostrava aquela coisa linda, né? E aí você realmente ficava encantado, né? Fala, pô, olha o poder dos caras, né? Que eles conseguem fazer. Aí, beleza. Aí os vendedores saíam e entrava a galera técnica. Nossa, aí era doído, hein? Porque a galera técnica, tipo, tinha o mesmo nível que eu tinha ou até inferior, cara. Eu nunca vou esquecer essa história. Veio uma empresa para fazer uma consultoria e uma dessas pessoas dessa consultoria descobriu o meu nome lá, através do meu chefe ou de outras pessoas, e sentou na minha mesa ali durante um tempo e começou a me perguntar sobre as coisas, né? Perguntava, pô, Megan, como é que funciona, onde estão os dados, né? O que você está analisando e tal. E eu todo naquela boa vontade, né? No começo de carreira, meninão ainda, aquela boa vontade de ajudar e, né, e fazer a empresa prosperar, não sei o que lá. Fui ensinando o cara, falou, olha, os dados são assim, né? Eu analisei tal coisa, as métricas foram essas, eu tive essas conclusões, esses insights, rodei esses algoritmos e tal. Você acredita, Décio, que esse cara, ele pegou tudo aquilo que eu tinha falado, ensinado para ele ali na mesa, montou uma apresentação de PowerPoint e apresentou para os diretores, cara? Exatamente o que eu tinha ensinado ele a fazer. Ele não colocou, tipo, nenhum conhecimento dele de fora para colocar mais valor na análise ali, nas conclusões. Ele simplesmente colocou em PowerPoint aquilo que eu já tinha explicado para ele. E você acredita que o time de diretoria, na época, eles concordaram com o consultor, cara, e depois veio para mim o projeto para implementar? Cara, eu fiquei assim muito, muito, muito desanimado com isso, cara. Eu fiquei assim muito chateado, desvalorizado. Aqueles piores sentimentos que você pode sentir, realmente, de desvalorização do seu trabalho, sabe? Porque você praticamente ensinou um cara que sabia muito menos que você, tecnicamente, onde ele fez uma apresentação só porque ele carregava o nome de consultoria nas costas, ele tinha muito mais credibilidade que você. Cara, aquilo pra mim foi o fim, assim. Foi um negócio que me fez muito pensar, né? O que eu tava fazendo, como é que eu fazia para mudar aquilo, né? E assim, é a realidade da maioria das empresas, cara. A gente tem que entender que isso é um fato, certo? Então isso é uma realidade, é assim que acontece. E agora, você sabendo disso, né? Porque eu tô te contando isso, se você já não viveu isso, o mais importante é entender o que você vai fazer com essa informação, né? Muita gente vai sentar, vai chorar, ou vai ficar reclamando, né? Pra esposa, pros filhos, pros amigos, todo santo dia, como a empresa é ruim, como a empresa desvaloriza você, como você ganha mal, né? Você vai virar um chato, cara, toda hora com o mesmo papo de como a empresa desvaloriza você. Cara, não é esse o caminho, né? A gente tá aqui para mudar esse caminho. E nessa situação, o que você precisa fazer é ser o profissional que vem de fora. Porque é lógico, certo? Se o profissional que vem de fora é mais valorizado, ganha mais e é ouvido, o que a gente tem que fazer? Pô, a gente tem que ser o profissional de fora. Se é uma coisa que eu aprendi nessa vida é que a gente tem que dançar conforme a banda toca, velho. E não ficar reclamando da música. Você precisa ser o profissional que vem de fora. Aquele que é mais valorizado, aquele que é ouvido e aquele que ganha um salário maior que o seu. Desde que eu entendi isso, Décio, eu comecei a aumentar o meu salário de 50% todo ano, cara. Meu objetivo, desde que eu comecei meu primeiro emprego, era acumular experiência e resultado relevante para poder dizer para o próximo recrutador da próxima empresa, né, a fim de mostrar o que eu era capaz de fazer, dizendo para ele que eu era o melhor candidato que ele tinha na frente dele, o mais qualificado possível para aquela vaga, e também para poder justificar o valor do salário que eu estava pedindo naquela negociação. Não é à toa que eu mudei 5 vezes de empresa em 7 anos de profissão, cara. Quando você muda de emprego, você negocia o seu salário. Se você for o profissional ideal para uma empresa, ela está disposta a pagar 50% até 100% a mais do que você ganha para poder tirar você da sua atual empresa. Ela já sabe disso, que ela vai precisar de uma oferta muito atrativa financeiramente para fazer você mudar de empresa, né? Mas ainda... mesmo que ela faça essa oferta atrativa financeiramente, você também tem que gostar da empresa, né? Do propósito dela, do que ela faz, as atividades e assim por diante. Mas entende como o jogo vira? Né? Você sendo o cara de fora, você vai chegar com mais credibilidade, né? Com um salário maior, vai ser ouvido, vai conseguir emplacar projetos que vão servir de trampolim para você pular para a próxima oportunidade. Então a gente tem que ser sempre o cara de fora. Dificilmente você vai conseguir aumentar, né, o seu valor de salário dentro da empresa progredindo verticalmente. Às vezes você tem que fazer mudanças mesmo de carreira, né, para você conseguir salários maiores. E aí existe a quarta e última forma, Décio, para você mudar mesmo o seu salário para outro patamar, que é uma forma
que as pessoas agora elas estão começando a entender que isso pode funcionar. Todas as profissões, elas possuem uma faixa salarial, né, que é a diferença entre o valor mínimo e o valor máximo que o primeiro e o último nível eles recebem. Quanto maior a diferença, maior a avenida de crescimento salarial da sua profissão, ou seja, mais você pode crescer financeiramente dentro dessa profissão. Então não adianta nada você também ficar mudando de empresa se a sua faixa salarial da tua profissão ela não é ampla, né? Porque você não está numa área de crescimento. Você não está crescendo salarialmente porque a faixa salarial ali da tua profissão não é muito extensa. Então uma solução para isso é você mudar de profissão para uma faixa com uma faixa salarial maior, né, mais ampla. E você faz isso transportando as suas experiências para essa nova profissão, né, na qual as suas habilidades elas podem ser reutilizadas. Digamos que, por exemplo, você aprendeu competências como analisar números, pensamento lógico, programação, né, você fazer decisões baseadas em dados. Então, você aprendeu tudo isso na sua profissão, né, na sua atual profissão. Você pode transportar todas essas habilidades para a sua nova profissão como cientista de dados, como analista de dados, por exemplo. O que você vai ter que aprender são somente as especificidades da profissão. Então, aquilo que é específico da profissão que você não aprendeu na sua atual profissão, obviamente. Mas tudo o resto você transporta para a sua atual profissão. Por exemplo, a faixa salarial do cientista de dados, ela começa ali em torno de R$5.000 por mês para cargos mais júnior, tá? E chega aí a R$25.000 por mês para cargos mais sêniors. Cargos de gerência, como por exemplo o CDO, né, que é o Chief Data Officer, eles chegam aí a R$60.000 por mês tranquilamente. Obviamente, essas posições são uma pirâmide, né? Poucas pessoas vão ganhar R$60.000 por mês, mas muitas pessoas vão ganhar R$25.000 por mês e muitas mais vão ganhar R$16.000 por mês e todas que entrarem na área vão começar ali em torno de R$5.000 por mês. Você não acha que R$25.000 por mês, colocaria a sua vida financeira em dia? Talvez as pessoas elas não considerem aumentar 50%, até mesmo dobrar o salário, realizando uma migração de carreira, porque talvez elas não saibam exatamente como fazer isso, como planejar, né, qual profissão escolher e assim por diante. Eu concordo que não é uma tarefa simples, né? Mas existe um caminho dessa, existe um passo a passo, porque muitas pessoas já conseguiram, já trilharam esse caminho, já conseguiram. Pessoas que saíram da biologia, se tornaram cientistas de dados, pessoas que saíram da administração, da engenharia, relações internacionais. Todas essas pessoas de outras formações conseguiram fazer a migração para a ciência de dados. Então o caminho ele existe, ele é possível, né? Alguns profissionais eles acreditam que o esforço de mudar é maior do que você passar, cara, 1/3 do seu dia trabalhando em tarefas que você não gosta, né? Ganhar salário pequeno, fazer as mesmas tarefas manuais, repetitivas, todos os dias, correndo o risco aí de ser demitido por uma inteligência artificial que vai fazer o seu trabalho manual por você, né? Só que para outras pessoas, o esforço de migrar de carreira, ele é ridiculamente pequeno perto do que essas pessoas vivem no dia a dia. Aguentar chefe chato, não fazer o que gosta, ganhar pouco, né? Tudo isso é muito maior do que você se esforçar para mudar de carreira. E para essas pessoas que estão considerando aí possivelmente a ciência de dados como alternativa, vou deixar na descrição desse vídeo um link de um programa de treinamento em ciência de dados da escola onde eu sou professor, para você experimentar essa profissão, né? Experimentar de maneira prática e para você ter a certeza de que essa profissão ela é ou não para você e aí sim investir nela com mais afinco, com mais dedicação. Quem sabe aí você não se encontra na ciência de dados e inicia um processo de migração para trabalhar melhor, né? Com faixas salariais maiores, salários iniciais melhores, mais flexibilidade no trabalho, home office e que tudo isso vai impactar na sua qualidade de vida. Então era isso que eu queria falar para você, DS, mostrar um pouquinho esse jogo de como funciona o aumento salarial para você ter um pouco mais de consciência sobre as formas de fazer esse crescimento. Então busque sempre o maior crescimento possível salarial, mesmo que você tenha que mudar de empresa e até mesmo mudar de profissão, certo? Espero ter ajudado, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Até mais!